No vídeo de hoje, eu vou te contar qual o percentual do teu salário tu tem que guardar todo mês. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Meu nome é Aline Bavaresco, sou mentora e planejadora financeira, especialista em finanças comportamentais. E no vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês qual é o percentual ideal do seu salário que você deve guardar todo mês para poder atingir a tua liberdade financeira. Eu recebo muito essa pergunta, principalmente dos meus mentorados, né, que é: "Qual percentual, Aline, eu devo investir todo mês?". E muitas pessoas utilizam a regra dos 20%, né, de guardar 20% do salário. Ou seja, se você ganha R$ 5.000 por mês, você teria, em tese, que guardar R$ 1.000 por mês. Eu, particularmente, gosto dessa regra dos 20%, porque eu acredito que a gente deva sempre direcionar 20% dos nossos ganhos para investimentos. Investimentos no geral, né, pessoal? No sentido assim de um capital intelectual, um curso, o investimento para a realização de algum sonho, o investimento para a tua liberdade financeira. Mas, em contrapartida, eu também não sou a favor que essa regra seja tão rígida, que você tenha que pôr todo mês 20% do teu salário lá em algum lugar. Porque eu sei, eu entendo, e eu também já passei por isso, nós passamos por várias fases na nossa vida. Então tem aquela fase em que a gente está construindo capital, estamos comprando casa, mobiliando, comprando carro, e acaba que realmente fica mais difícil você conseguir guardar 20% todo mês do teu salário. Diferente, por exemplo, da fase dos 40, 50 anos, né? Que nessa fase, então, a gente já está mais estabelecido, já está com rendimento às vezes maior, já tem a casa quitada, carro quitado, os filhos já estão ficando adultos, então já não tem mais tanto gasto. Então, pessoal, o que eu indico sempre para os meus mentorados é o seguinte: que você crie o hábito de guardar um valor todo mês, nem que seja pouco. Pode ser 2, 3, 5%, 8%, o que você conseguir. Dependendo da fase que tu tiver da vida, também a gente não pode se cobrar tanto, né? E não podemos deixar de viver o hoje em prol do amanhã. Então tem que existir sempre um equilíbrio. Agora, se você vier e me disser o seguinte: Aline, eu não consigo guardar R$ 1 por 12 meses. Não tenho, não tem como. Estou investindo, estou com contas mais altas. Aí eu te daria a seguinte dica: ignora o teu 13º. E por que o 13º, né? Porque pensa comigo, se tu destinar todo o teu 13º para investimento, automaticamente tu já vai estar investindo em torno de 8% do teu rendimento anual. E isso é bacana, né? Acaba sendo um fôlego para quem não tem aquela possibilidade de investir um valor um pouco mais alto todos os meses. Aí digamos que você consiga guardar alguma coisa todos os meses, mas pouco, né, o 2, 3%. Se você somar com o 13º, percebe que já vai para 10, 11%, então acaba que o número dá um salto, né, e aí você consegue começar a ver um resultado palpável nos teus investimentos. A ideia aqui, pessoal, não é esquecer daquele percentual que a gente falou antes de 20%, mas sim não se cobrar caso no início você não consiga guardar esse valor inteiro. Porque o mais importante do que o percentual, o valor em si, é a criação do hábito de todo mês destinar um valor para os seus investimentos. Porque muitas pessoas pensam que, ah, é muito pouco, eu não vou começar, eu vou esperar quando eu tiver mais dinheiro. Mas, gente, o segredo aqui é simplesmente começar. Porque quanto antes você começar, antes o teu dinheiro vai começar a render e vai começar a trabalhar ao teu favor. E quanto antes isso acontecer, mais isso vai te dar gás para continuar investindo para realizar os teus objetivos. E o mais importante, quanto antes você começa a investir, você vai ter o tempo e os juros trabalhando juntos ao teu favor. Ou seja, quanto antes se começa, mais você vai perceber lá no final que a parcela que você teve que investir, o valor que você teve que investir é muito pequeno comparado ao montante total. E por que isso? Porque quanto mais tempo você tem para investir, mais juros e rendimentos você vai receber. A conta é simples. Outro ponto importante, que é clássico e acontece com quase todo mundo.
Você deixa para investir lá no final do mês, deixa para investir o que vai sobrar. E o que acontece? Nunca sobra. Então, para esse tipo de situação, eu tenho mais um conselho. Defina um percentual do seu salário que você vai destinar para investimentos. Como eu comentei antes, não precisa ser 20%. Pode ser 10, 8, 5%. Mas defina e se comprometa com esse valor todo mês. Então, se você ganha 5 mil por mês, por exemplo, e se comprometeu a guardar R$ 250 por mês, faça isso logo no início do mês, logo no dia que cair o teu salário na conta. Já destina esse valor para o teu investimento, manda ele para uma conta separada da tua, de preferência uma conta que tu tenha pouco acesso e não tenha cartão para movimentação. Sabe aquele famoso pague-se primeiro? É isso aí que a gente está falando. Então, fazendo a destinação desse valor logo no início do mês, tu vai saber que durante o mês você vai ter R$ 4.750 para passar o mês. Eu costumo fazer a analogia do pague-se primeiro, comparando quando a gente pega um voo. A aeromoça sempre fala para nós o quê? Antes de ajudar, auxiliar alguém do teu lado, primeiro coloque a máscara em ti. Então, por que a gente faz isso para tantas outras coisas, né? E não para os nossos investimentos? Então, sempre tenha isso em mente. Eu preciso primeiro me pagar, eu preciso primeiro pagar o meu eu do futuro e depois eu vou pagar os outros. Maravilha! Você destinou então aquele valor inicial, você se pagou primeiro e passou o mês. Aí lá no final do mês sobrou alguma coisa na conta? Melhor ainda, você destina mais esse valor lá para os teus investimentos. Sempre pensa que que esse tipo de coisa que você vai fazendo durante os meses vai ser sempre um acelerador para a realização dos teus sonhos, quaisquer sonhos que sejam. E por fim, pessoal, eu sempre digo também que a gente deve tratar o nosso planejamento financeiro da mesma forma que a gente trata a nossa alimentação quando nós vamos no nutricionista. Eu sou contra, eu não sou a favor de dietas, de coisas pontuais. Eu acredito que sempre a constância e a mudança de hábito é o que vai definir o nosso futuro. Ou seja, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, qual que é a tendência? A tendência é a gente desistir, passando alguns meses, e voltar para o nosso hábito antigo. O investimento é a mesma coisa. Nós temos que aprender a trabalhar a nossa cabeça para criar um hábito de investir todos os meses, para que isso se torne natural, para que você crie o hábito de pensar no teu eu do futuro, de pensar nos teus sonhos e objetivos e ter clareza sobre qual passo tomar para atingi-los. E o que acaba acontecendo, também fazendo analogia à questão das dietas, é que muitas pessoas se impõem tanto dietas quanto metas muito altas e restritivas, ou seja, são objetivos difíceis de alcançar no longo prazo. No curto prazo, sim, pode ser que você consiga, mas são difíceis de manter. Por exemplo, ganha 5 mil e coloca uma meta de guardar R$ 1.000 todo mês. E não consegue, se frustra e não guarda nada. Aí chega no mês seguinte, segue com o zero na conta. Então o segredo aqui, pessoal, é ter aquele famoso jogo de cintura, não ser tão rígido com a regra e não ser tão rígido com você mesma. É se entender, entender a tua rotina, entender que vai ter meses atípicos, que vai ter mais alguma conta, mas em contrapartida a tudo isso também você tem que estipular um valor mínimo. Então recapitulando, não seja tão rígido quanto a regra, mas também estipule um valor mínimo, para que você não se frustre e acabe não guardando nada. Agora, comenta aqui para mim no vídeo, quais desses hábitos você acha que já consegue colocar em prática ainda essa semana? E lembre-se sempre disso, a disciplina e a constância vencem grandes aportes pontuais. Se você gostou desse vídeo, te convido a seguir meu canal, curtir esse vídeo e nos encontramos no próximo.